Oi, gente, bom dia. Então, pessoal chegando, dia da aula aberta inaugural do curso de decodificação da inteligência inata, com base nas leis biológicas da nova medicina germânica, com Adriano Miura. Finalmente chegou o nosso dia, né, Adriano? Chegou! Vai ser muito bom. Foi uma jornada muito bacana. Então, assim, vai ser um dia longo. O pessoal está chegando. Eu só vou passar os recados, tá? Então, essa aula aberta agora vai ser das 9 até o meio-dia. Fiquem à vontade. Quem não puder ficar até o meio-dia pode sair da sala, tá? Nós vamos ter um horário de intervalinho para um cafezinho, para um banheiro básico, das 10h30 às 10h45, tá? E a partir do turno da tarde, da 1h30, aí ficamos somente com os inscritos no curso, tá? Então é isso, gente. Adriano, é tudo contigo, né? Tá aí prontinho e que tenhamos todos um excelente curso. Thaís, eu agradeço por todo o seu esforço, por toda a sua dedicação, por você acreditar no meu trabalho, acreditar naquilo que é o meu potencial. E agradecer também a todas as pessoas que literalmente compraram essa ideia. E daqueles que ainda estão pensando, enfim, eu agradeço ao tempo de vocês. Eu acredito que esse é um movimento de autoconhecimento. E a gente está precisando, mais do que nunca, a gente está numa época oportuna para a gente aprender sobre isso, para a gente crescer em cima dessa mudança. E eu acredito que essa seja toda a diferença que a gente possa estar contribuindo, não só para a nossa existência, primeiramente, mas também para o universo, para o planeta, para as pessoas, ok? Eu conto com a colaboração de todos. A gente vai fazer, então, primeiramente, agora uma aula introdutória. Eu vou mostrar para vocês os conceitos que envolvem a base do curso. E, bom, das lives, vocês conheceram o Adriano meio místico, vamos dizer assim. Aqui vocês vão conhecer o Adriano ciência. E o Adriano é muito ciência, viu? A gente fala, aquela coisa meio holística. Não, não, não. É ciência bruta e pura mesmo. E vocês vão ver que tudo é sempre muito bem explicado, muito bem embasado, conceituado, baseado em física, fisiologia, bioquímica, embriologia, ontogênese, filogênese. A gente vai apresentar todos esses conceitos para vocês de uma forma prática. Acho que talvez o mais importante, ok? Então vamos lá, então. Decodificação da inteligência inata, a relação entre os problemas físicos e a sua origem emocional. Então, a organização do curso. Antes de mais nada, eu gostaria de apresentar esse slide, ele é muito importante. Primeiro, esta palestra ela é isenta de qualquer opinião política, religiosa ou outra. Não propomos, nem pouco impomos opiniões. Apenas transmitimos informações para a sua consciência e as suas escolhas pessoais. E, com certeza, não coloquem palavras soltas na minha boca. Existe um conceito, existe um contexto por trás daquilo. E aí você pegar uma frase desconexa realmente pode parecer muito estranho. Ok? Bom, gente, me apresentando rapidamente, eu sou fisioterapeuta, me formei na Universidade Federal aqui em São Paulo e me pós-graduei em geriatria e gerontologia. Eu comecei a trabalhar com idosos. E dentro da minha pós-graduação, eu comecei a trabalhar com dor, e eu gostei muito. E aí eu comecei a estudar, como todo bom fisioterapeuta, iniciei a parte física. E aí eu fiz uma série de cursos da parte física, desde a quiropraxia, a parte de liberação muscular, depois fiz um estudo específico sobre hernia de disco, um curso de bandagem, um curso de pilates, um curso de crochetagem, que é uma técnica de liberação miofascial, os princípios de estabilização, que são técnicas de abordagem de estruturação física e uma técnica de palmilha, biomecânica. E estudando tudo isso, conversando com o meu professor Jules, eu vi a importância de conhecer as partes emocionais. O Jules, que é meu professor de osteopatia. E eu falava para ele, por que alguns pacientes eu consigo ter tão bons resultados e outros, por mais que eu entenda todas as causas mecânicas, eles não melhoram? E ele pegou e falou assim para mim, olha, Adriano, a resposta é muito simples, questões emocionais. Na época, na minha santa ignorância, eu falei para eles, manda para o psiquiatra, manda para o psicólogo, não tenho nada a ver com isso. Mas ele falou, você quer ver o seu paciente melhorar? Você vai ter que abordar isso de uma forma diferenciada. E aí, eu ouvi duas pessoas me falando de um curso e eu falei, cara, se isso chegou para mim é porque está na hora. E eu fui fazer a microfisioterapia. Falei, beleza, vou fazer um curso para a parte emocional, vou aprender a micro e bora, tocamos.
Bom, ingenuidade da minha parte, né? E aí você vai vendo que você só vai raspando no tacho. E aí você vai vendo que você tem cada vez mais se aprofundando. E aí disso eu fiz o curso internacional de leitura biológica com o Manu Corbel, que foi a pessoa que me apresentou a nova medicina germânica. Este é o curso de nova medicina germânica que eu fiz. O Manu Corbel, ele estudou com uma pessoa que estudou com o Hammer, que foi o criador da técnica de nova medicina germânica. Eu também tive a oportunidade, depois de fazer o curso Memórias de Informações e Ciclos de uma Vida, e aqui a gente vai falar sobre os ciclos do curso e também sobre a parte de astrologia, ok? E a Josi foi a pessoa que trabalhou com Hammer durante um período, se eu não me engano, acho que 9 anos, e foi muito legal pegar o que eu tinha estudado com o Manu, e aí eu sentar, ela viu meus resumos e a gente começou a discutir sobre as percepções de cada órgão, e ela começava a falar, não, Adriano, aqui não é bem essa palavra, é essa palavra. Foi muito rico completar e complementar essas duas informações. Depois disso, fui fazer um curso de neuromodulação, que é muito próximo daquilo que a gente vai fazer no toque epidérmico. Eu fiz o curso de PNS, de posturologia, um curso de palmilha, proprioceptiva, a fisiointegrativa, também fiz o curso de hipnose clínica, a gente vai abordar esses conceitos também no último módulo. Fiz um curso de geobiologia, um curso de medicina antiemotóxicas, que são conceitos de medicamentos antiemotóxicos, que são muito parecidos são nas mesmas posologias dos remédios antroposóficos, tá bom? E é bem legal. Também fiz um curso de neuromodulação facial, e o curso de desenho humano, e recentemente fiz o curso de ozonoterapia. São esses cursos que eu estou fazendo, que eu fiz, ozonoterapia finalizei no final do ano passado. E atualmente eu estou reestudando a parte de osteopatia, vendo a parte de terapia manual visceral, e está sendo muito legal também. Bom, isso tudo foi o que o Adriano estudou em 11 anos de formação. Fiz curso pra caramba, e eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar. E o objetivo desse curso é muito simples, gente. É um convite para um autoconhecimento e autocura. Isso é muito importante, eu gosto de dizer isso para os meus pacientes. Eu não curo ninguém. As pessoas chegam lá no consultório e falam assim, Adriano, você é o cara que faz milagre? Eu olho para a pessoa e falo assim, eu não, estou fora. Eu não faço milagre nenhum. E eu falo, a pessoa que pode fazer milagre aqui é você. E Deus, com certeza. A gente só dá um peteleco, a gente só dá um estímulozinho. Ok? E a partir desse curso, qual é o objetivo, então? Aprender e ter ferramentas para conhecer melhor a si mesmo e poder auxiliá-los, os seus pacientes, de forma específica e única. Eu gosto de dizer isso para meus pacientes. O meu tratamento ele é mais que individualizado, ele é personalizado. Ele é focado naquilo que a pessoa deseja, no ideal dela, partindo dela, ok? E eu gosto de dizer isso para meus pacientes, eu sou um bom garçom, eu sirvo as pessoas, e eu aprendi a servir as pessoas. Então, a minha dica para vocês é, sejam bons garçons, saibam ouvir as pessoas, compreender o que elas realmente têm a dizer, para que assim você possa servir aquilo nas necessidades delas, nas demandas delas. Isso é muito importante. Bom, já que vamos falar sobre um curso que aborda as questões emocionais, eu quero explicar para vocês de uma forma didática como é que funciona um sistema emocional. Vamos lá, então. Esse slide aqui eu acho que talvez seja um dos mais importantes do curso, porque a partir disso vocês vão entender como funciona o sistema emocional, na minha percepção, dentro daquilo tudo que eu estudei, e a gente vai entender como é que funciona, como é que vai funcionar o curso. E aí vocês vão entender a ideia de leques, o que cada técnica aborda dentro daquilo que é o conceito de um sistema emocional. Bom, então, se a gente vai falar de um sistema emocional, nada melhor que começar falando das emoções. E aí o que é importante? Definir o que é emoção e o que é sentimento. A gente acha que é a mesma coisa. Teórica, na prática, não. São coisas próximas e distintas, como muitas coisas na nossa vida. Bom, basicamente, o que é emoção? A emoção é uma reação do seu corpo a partir de hormônios e neurotransmissores. Então, é uma reação química que o seu corpo gera. E a partir desta emoção, você tem uma percepção. Então, é o que a sua mente interpreta desta emoção. Então, a emoção é uma reação química e o sentimento é uma interpretação dessa emoção. Um exemplo, uma emoção, alegria. Uma percepção de sentimento, prazer. Entenderam? É assim que a gente vai fazendo. Um exemplo, uma emoção, tristeza. Uma percepção, perda. Um luto, uma morte. Entenderam? E é assim que a gente vai jogando. Isso é importante. Bom, e aí, a partir desse conceito, onde você tem uma percepção, um sentimento, você tem um órgão que é afetado por esta percepção, ok? Por exemplo, todos os problemas musculares vêm de um sentimento
de uma percepção de uma impotência, onde eu não consigo fazer aquilo que eu gostaria. Então, esse é um bom primeiro ponto, vocês entenderem esse conceito. E aí, a partir disso, você tem uma psiquiatria como um mecanismo de proteção. Então, você tem uma emoção, uma percepção que é mal vivenciada, um órgão que é afetado, e aí você tem um padrão emocional, uma psiquiatria. Por exemplo, eu vivi muitas perdas nas minhas emoções, então eu tive muita tristeza, porque eu vivi muitas perdas. E isso afetou, por exemplo, um determinado órgão. E aí, como mecanismo de proteção do meu sistema, eu vou desenvolver uma psiquiatria de uma depressão. Então, vocês vão entender que, gente, todos os padrões emocionais, o que a gente chama de caráter de uma pessoa que é mais explosiva, uma pessoa que ela é mais sensível, uma pessoa que se fecha mais, isso é a psiquiatria. São padrões emocionais. Eu gosto de falar isso com meus pacientes. De louco todo mundo tem tudo. Não é pouco, não. É tudo. E essas psiquiatrias equilibradas, elas fazem o que é a sua personalidade. É o que traz a sua singularidade. Uma pessoa, aspas, louca, é só uma pessoa que está desequilibrada. Só isso. Mas de louco todo mundo tem tudo. E essa psiquiatria ela é importante, porque ela é um mecanismo de proteção. Então, entender que, na verdade, uma psiquiatria é só a consequência da consequência. E é por isso que eu falo, eu não trato uma psiquiatria, eu trato a causa. E como sempre, fazer a pergunta certa é essencial. Bom, vamos voltar então. Então, onde estão as nossas emoções? E as emoções, elas são geradas na bioquímica do nosso corpo. Então, a importância de se entender o corpo dentro da questão emocional. E não só ir para essa parte de percepção, essa parte cognitiva, ok? E a gente tem que fazer o inverso. Porque antes de você ter uma percepção e uma psiquiatria, você tem um corpo onde gera essa emoção. E, obviamente, o que embasa a fisiologia desse corpo. E a gente pode falar, a pele. A memória emocional da pele é muito importante, como memória inconsciente. E é por isso que a microfisioterapia e o toque epidérmico são técnicas que trabalham a emoção física, a memória emocional física. E essas técnicas, elas basicamente apenas, aspas, apresentam a memória do trauma, a cicatriz emocional fisicamente gravada no seu corpo. Ok? Vamos embora. E o que influencia nesse corpo para ele ter esses traumas? E aí a gente fala, o transgeracional, aquilo que os nossos antepassados viveram e foram passando para a gente. E tudo aquilo está gravado no seu DNA, que está somado ao seu karma, o seu papel, o que você veio resolver aqui. Eu falo para mim, o transgeracional e o karma são a mesma coisa, eles se juntam para você ter a sua função, as suas qualidades, o que você veio para oferecer ao mundo como a sua singularidade, somado àquilo que você veio para aprender. E tudo isso está no seu transgeracional, no seu karma. E o outro ponto é a sua alma, onde se conectam todas as informações, onde, para mim, onde toda a informação de fato ela está gravada, ela fica gravada na sua alma. Ok? Então, esses são os componentes que eu acredito que são os componentes que envolvem, via de regra, no final, a psiquiatria. O componente emocional. Esse, para mim, é um sistema emocional que eu acredito hoje ser o mais completo, onde você consegue enxergar todas as coisas. Ok? E aí você pode ver as técnicas que você tem, as técnicas que você aprendeu, e você pode entender onde cada uma delas entra. Certo? E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre isso de uma forma prática. Então, como é que isso daqui funciona? Vamos lá. Então, o mesmo esquema, certo? Vou te dar um exemplo bom. A gente vai começar então de trás para frente, que é onde normalmente o paciente chega para a gente. Você tem uma depressão, que é uma psiquiatria, certo? E aí, ok, então, qual é o órgão que você tem afetado quando você tem uma depressão? E a resposta são as artérias e veias coronarianas. Sim, é um problema de conquistar e não receber o território, que é justamente uma percepção. Então, através do momento onde você não consegue conquistar nem receber um lugar, um território, você não consegue batalhar, aquela pessoa que se esforça para conseguir uma promoção de emprego, ela não consegue. E ela vai tendo problemas nas artérias e veias coronarianas. Sim, ela pode infartar, tá? Sim, essa é uma doença física. E aí, como mecanismo de proteção, quando você não consegue mais lutar para conquistar aquilo e você pode morrer, o seu organismo vai colocar uma psiquiatria, uma depressão, do tipo assim, você não deu conta? Então sabe o que você faz? Não faz. Fica aí sentadinho, paradinho, quietinho. Depressão.
você deprime. Para quê? Para você não tentar mais, porque se você continuar tentando, você vai morrer. Isso que eu quero dizer como proteção, entendeu? E aí, qual a emoção que gera, então, essa percepção, que gera esse órgão, que gera essa psiquiatria? Uma tristeza. E é por isso que a tristeza e a depressão estão muito próximas. Só que tem um ponto, existe um abismo entre essas duas coisas, que é justamente o quê? A percepção e o órgão. E é por isso que quando você dá um remédio de depressão, um antidepressivo para um depressivo, ele é apenas paliativo. E eu percebo que isso muitas vezes não fica claro na cabeça das pessoas. Porque não é tratamento. Por quê? Tratamento é a causa. Você tem que buscar a causa. E aqui o que a gente vai fazer é isso. E aí, por exemplo, você pode pegar, dentro do transgeracional, pessoas, essa pessoa vive depressão por quê? Porque lá no transgeracional, lá no passado delas, nos antepassados delas, muitas pessoas morreram cedo. Então ela teve perdas muito cedo. E aí a perda como uma tristeza, entende? Lutos. Essa pessoa traz um histórico de pessoas que viveram muitos lutos. E por isso ela já tem uma, aspas, tendência genética a ter uma tristeza e uma, aspas, tendência genética a ter uma depressão. Perfeito. E a gente pode falar da alma, que é uma frequência para atrair pessoas que não te reconhecem. Então, olha que interessante. Vou dar um exemplo prático, aí vocês vão ficar doidinhos de pé. No transgeracional, a gente vai falar sobre, basicamente, a gente vai falar sobre signos, astrologia sistêmica. Aí você pega, por exemplo, uma capricorniana, que tem esse conceito. E ela perde muitas pessoas muito cedo. E ela não sabe vivenciar o luto dela. E ela vive carregando uma tristeza. E aí, por essa tristeza, ela tem que carregar o fardo de várias pessoas que ela não consegue. E aí ela vai atraindo pessoas que continuam dando fardo para ela carregar. E aí ela não consegue conquistar aquilo que ela quer, ela não consegue fazer aquilo que ela deseja e ela nunca vai conseguir libertar-se desses fardos e carregar, porque de fato não são dela. E aí uma hora ela cansa de tudo isso e ela entra em depressão. É basicamente isso que a gente vai fazer no final do curso, é juntar todos esses conceitos de uma forma simples. É o que eu espero. É a ideia, pelo menos. Bom, dito tudo isso, entendendo como é que funciona o esquema emocional, vamos falar então como é que é a organização do curso. Então o curso ele vai ser separado em 3 partes, ok? O primeiro grande módulo, onde vai ter mais conteúdo teórico, é a nova medicina germânica. A gente vai estudar tudo isso. Depois a gente vai falar do transgeracional, dos ciclos da astrologia sistêmica. E por final a gente vai falar da integração, ressignificação e tratamento corporal, ok? A gente vai abordar tudo isso. Seguindo o processo, a gente vai começar então, vou explicar rapidamente como é que vai ser o processo da nova medicina germânica, tá bom? E a nova medicina germânica ela vai ser dividida da seguinte forma. Então, a gente vai falar dos conceitos básicos. Então, a gente vai falar das 5 leis de Hammer. Tá? E esse vai ser o primeiro módulo que a gente vai abordar, que vai ser no período da tarde, acredito eu. Ou no início da manhã, período da tarde. Depois, a gente vai falar de todos os tecidos de origem. Então, todos os tecidos físicos. E os nossos tecidos, eles são formados a partir de 3 folhetos embrionários. Endoderma, mesoderma e ectoderma. E a gente vai falar de todos esses tecidos. Então, a gente vai falar todos do endoderma, o mesoderma antigo, o mesoderma novo e o ectoderma. Então, aqui a gente vai falar de simplesmente todos os tecidos do seu corpo. Logo, vamos falar de todas as doenças que existem. Ok? Fisicamente, tudo vai estar aqui. Desde um problema na unha do seu pé, a um problema no teu cabelo, a um problema no teu olho, a um problema no seu dedo. A gente vai falar de todos. Por isso que eu estou falando, esse é bem extenso. E depois disso, depois que a gente entender todas as origens emocionais de todas as doenças físicas, a gente vai falar de todas as psiquiatrias, as constelações esquizofrênicas. E aqui a gente vai falar de todos os mecanismos de proteção. Depressão, ansiedade, bulimia, anorexia, biomaníaco agressivo, mitomaníaco. A gente vai falar de todos eles. Ok? E aí a gente vai abordar toda a parte física e psíquica. Isto é o conceito da nova medicina germânica. Então, a nova medicina germânica, ela tem como conceito dar a consciência através de uma psiquiatria ou de uma doença física, a percepção, o sentimento. Ok? Ponto. É isto que a nova medicina faz. Ela te gera
a palavra certa para você fazer a pergunta certa, para você encontrar a causa do evento que gerou aquela primeira percepção, onde foi a base para todo o conflito ser construído. De novo, a nova medicina germânica tem como função trazer a consciência de uma percepção, de um sentimento, através de um sintoma físico ou psíquico, trazendo a capacidade de gerar a pergunta certa para encontrar o evento, o conflito emocional que gerou aquela percepção. Ponto. A nova medicina, ela faz aspas, só isso. Então, ela trabalha dentro daquele esquema que a gente mostrou, ela vai trabalhar dentro daquilo que é a percepção, sentimento e psiquiatria, os 3 blocos finais. Percepção, sentimento, órgão, psiquiatria. Ela trabalha dentro daqueles 3 blocos. Ela não trabalha para trás, ok? O segundo ponto, então, a gente falou da nova medicina germânica, agora a gente vai falar do transgeracional, que são os ciclos. E no transgeracional, a ideia é basicamente que a gente vai abordar os ciclos de vida, e eu vou explicar para vocês como calcular isso. Tem a parte do heredograma, mas eu vou ser muito sincero, eu estou pensando seriamente em tirar isso, porque é uma coisa muito difícil de fazer, e é muita informação. E eu vou ser sincero, gente, eu não uso isso, ok? Eu uso ciclos, eu uso todo o resto. Essa parte eu não uso. E aí depois eu vou ver como é que a gente vai fazer. A gente vai dar o sentido biológico da posição familiar. Sim, a importância de você ser o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo filho. A ordem é importante. Abortos contam. E aí a gente fala na constelação familiar, de cada um ter a sua função. E a função tem muito a ver com a sua ordem. Um primeiro filho não tem a mesma função que um segundo. E aí você pega um primeiro que teve um aborto, e aí nasce um segundo, e aí a família coloca ele como primeiro. E ele vai ter grandes problemas, porque ele não vai exercer esta função. Não é este o papel dele. Continuando. E depois a gente vai falar sobre a astrologia sistêmica. E essa astrologia sistêmica a gente vai abordar a ideia de entender o transgeracional. Entender tudo aquilo que vem antes de você. Então, através da astrologia sistêmica, eu consigo saber, mais ou menos, qual o seu propósito e o que você veio para resolver aqui. E eu consigo saber, basicamente, qual é o seu caminho na vida. E eu gosto de falar para as pessoas, eu consigo saber quantos passos você deu para frente e quantos passos você não deu para frente. Vamos dizer assim. Aí, por exemplo, você pega uma ariana, clássica, uma mulher ariana. O Áries é um signo masculino, de energia, tendenciosamente uma energia masculina. Então, o ideal é você colocar uma figura masculina. E aí a pergunta, então, por que você põe uma mulher ali? E o sistema da pessoa transgeracional diz, simples, homens são batatas. Homens não resolvem os problemas. Então, o que você põe? Bota uma mulher canhotona, ariana, para matar o pau e mostrar a cobra. Beleza. Então, é para isso que serve. E aí você pode perguntar para uma ariana, e aí? O grande problema são com as figuras masculinas. A primeira pergunta que eu faria para ela seria, e aí? Como é a sua relação com seu pai? Ah, péssima. A gente sempre brigou desde sempre e eu nunca mais falei com ele. Ok, um passo para trás. Casou? Casei. Tive uma filha e me divorciei. Ok, dá alguns passos para trás ainda. Então, ela casou com uma figura masculina e ela não teve sucesso nesse relacionamento. Voltou para trás. E aí o ideal, aspas, se o primeiro filho tem uma energia masculina, o ideal é que seja um homem. E se ela coloca uma mulher ali, é porque ela ainda não resolveu. Os homens continuam sendo baratas. E a mulher ainda tem que fazer tudo. E aí é interessante você montar o esquema para você saber fazer perguntas certas, para você encontrar a origem desse problema. Não só para ela, no corpo dela, mas no transgeracional dela. E descobrir, inclusive, qual a figura, o antepassado que começou esse processo. E dentro da parte do toque epidérmico, dentro da parte da memória emocional física, a gente consegue achar emoções dos nossos antepassados, tranquilamente. E a gente consegue acessar essa informação. Fisicamente falando também, ok? Essa memória, ela é física. Por mais que ela não seja consciente, ela é física. E aí você precisa apresentar essa memória emocional deste antepassado, no caso, esse exemplo que eu dei para vocês.
E a gente vai falar isso no curso, na parte de astrologia sistêmica. Bom, falamos da nova missa germânica, o conteúdo que vai ser no transgeracional, e agora a gente vai falar do último módulo, que é a integração, ressignificação e tratamento corporal. E aqui a gente pode dividir em 3 blocos. Primeiro, o curso que a gente chamou de Arte de Viver a Vida, o Guia Prático da Vida. Que aqui a gente vai falar sobre mudanças de percepções. A maioria das lives a gente abordava conceitos específicos ou genéricos dessa parte aqui, sobre caminhos, livre-arbítrio, escolhas, direita ou esquerda, sobre qual o propósito da vida, sobre conceitos de certo ou errado. Então, eu falo isso, os meus pacientes brincam, e é aquilo que até a Thais fala, as pessoas deveriam saber disso o quanto antes. E aí eu falo, pô, Adriano, a gente podia nascer com um manualzinho junto, né? A gente nascia bebezinho e via um manual junto, tipo, como é você, como você funciona. E o ponto é, esse manual, ele existe. E eu falo isso para a Thais, ele está em todos os lugares, ele está batendo na sua cara a todos os momentos e você insiste em não olhar para ele. Então, basicamente, isso é um compilado de tudo aquilo que eu estudei, e eu estudei não só coisas científicas, vamos dizer assim, já li a Bíblia, já conheço conceitos religiosos de várias religiões, física quântica, e eu percebo, gente, são regras. E aí você tem regras específicas, que são regras absolutas, que são regras do universo. Isso você não foge. E você tem regras específicas. As verdades específicas, que é a verdade como cada um funciona. Um exemplo disso é que eu falar sobre o desenho humano. E aí cada um tem um desenho diferente, então cada um tem um modo operante diferente. O que hoje eu acredito que nós vivemos na sociedade que nós estamos e nós temos os problemas que nós temos, porque hoje as pessoas elas buscam saber o que elas são. E elas não sabem o que elas são, elas não têm a menor ideia do que elas são. E então, o que a nossa sociedade vende? Que você é definido por aquilo que você tem. É seu status. Então, as pessoas, elas se apegam a status, a princípios e padrões estéticos, por exemplo, dinheiro, beleza, cor, gênero. Então, isso a pessoa acredita que ela é isso. E eu digo, isso não define o que você é, o que realmente você é. E é quando a gente entende esse propósito, essa consciência mais profunda sobre o que você realmente é, você consegue viver a sua vida na sua singularidade, respeitando aquilo que você realmente é, e você consegue viver feliz, dentro daquilo que é o conceito do que eu acredito que é felicidade. Não uma constante, mas uma onda. Dentro disso também a gente vai abordar a parte de hipnose, e a gente vai fazer todas as técnicas, tá? A terapia universal, a simbólica, a regressão, a sistêmica e a memória ocular. Vou ser muito sincero, aqui a ideia é ensinar para vocês os conceitos de aprofundamento, gente. E aí, dentro do processo, você escolhe o que você quer fazer. De todas essas técnicas, existe uma só que é a mais, que você precisa de técnica, que ela tem uma sequência, que é a memória ocular. De todas as outras, é basicamente você aprofundar a pessoa, e ali dentro eu chamo e eu falo isso, a gente faz um laboratório mental. E ali você cria um cenário para a pessoa, e aí ela chama as pessoas ou ela interage com aquele cenário. E aí ali ela vai se entendendo e vai se compreendendo. Ali a gente vai para o subconsciente. De uma forma bem genérica, é tipo um Theta Healing. O Theta Healing, na verdade, é o nível de aprofundamento. Você tem ondas Theta, então é o nível de frequência do seu cérebro. A hipnose é a mesma coisa. Você aprofunda a pessoa. É quase como um adormecer, só que você está semiconsciente. O sono REM, por exemplo, é o sono com a frequência mais alta. Então você vai aprofundando, é só isso. São níveis de sono, vamos dizer assim, ok? As pessoas têm muito preconceito com relação a tudo isso, e é só isso, gente. É bem tranquilo. E a partir do nível que você aprofunda a pessoa, num nível que é o ideal, para ela trabalhar aquela memória, ela consegue ressignificar tudo aquilo. Você tendo a consciência de quais são os problemas e do que você tem que trabalhar, ok? Então, esse é o segundo passo do curso. E o último, a gente vai falar sobre tratamento corporal, então, o trabalho inconsciente, e aqui a gente vai falar sobre o toque epidérmico, onde a gente vai aprender a mostrar para o corpo onde estão as cicatrizes, os traumas emocionais, e depois a gente vai fazer um trabalho sobre o campo eletromagnético, onde a gente vai estimular e trabalhar literalmente na alma da pessoa. E a gente vai moldar, melhor, a gente vai apresentar as memórias emocionais gravadas na alma dessa pessoa. E a gente vai limpar todas essas interferências que existem.
Falar de alma é um pouco complexo. No último módulo, o que eu gosto de fazer com vocês? Se for presencial, eu tenho fé em Deus que vai ser. Eu boto vocês para sentir a alma das pessoas. E aí vocês vão começar a fazer umas coisas que vocês até duvidam. Vocês não vão entender o que vocês estão fazendo. E vocês vão sentir tudo isso que eu estou falando para vocês. E vocês vão ver que tipo, tem muita coisa ali que você fala, cara, como assim? E aí tem algumas pessoas que quando eu falo isso para elas, elas levantam a mão e falam assim, Adriano, mas, cara, eu não sou terapeuta, eu nunca atendi ninguém, eu não tenho a menor ideia de como isso funciona. Eu consigo? E a resposta é muito simples. Isso é uma inteligência inata. Você já nasceu com isso. Você já tem a capacidade de se autocurar. Se você entender qual é o seu papel dentro do processo e você servir o outro, você tem capacidade de fazer tudo que eu estou falando que você está fazendo. E, de uma forma prática, eu ensino isso para os meus alunos, eles nunca fizeram isso na vida, eles começam a fazer servindo o sistema e eles fazem como, sei lá, uma pessoa profissional. Eu fico impressionado vendo eles fazerem. E eu nem oriento eles. E eles olham para mim depois e falam assim, o que a gente fez? Eu falo, bom, agora eu explico para vocês o que vocês fizeram. Mas é muito interessante. Ok? Então, esse vai ser todo o conteúdo que a gente vai abordar no curso. Então, agora que vocês entenderam, basicamente, o que cada técnica faz, eu quero falar para vocês como é que a gente vai organizar isso dentro daquilo que vai ser o layout do curso. Então, onde cada uma das técnicas ela vai atuar. Bom, começando falando transgeracional, certo? A gente vai utilizar como grande ferramenta aqui a astrologia sistêmica e os ciclos. E a partir disso a gente vai conseguir descobrir quais são as figuras, quais são os eventos, quais são as datas e as ordens dos processos. E aí a gente vai ter uma ideia de como funciona esse transgeracional. Então aqui a gente traz a astrologia sistêmica para buscar isso. O que você veio trabalhar e o que você veio resolver baseado naquilo que os seus antepassados querem que você faça. Aquilo que você veio fazer na sua vida, dentro da sua vida. E para contribuir com o seu clã, o seu transgeracional. Lembrando, aqui a gente só vai dar a consciência. A memória emocional do transgeracional a gente trabalha no corpo, ok? Sobre a alma, a gente vai fazer um trabalho sobre o campo eletromagnético. E a gente vai sentir o campo, a aura da pessoa, e a gente vai expandir, limpar, remover coisas que não precisam, e a gente vai fazer tudo isso. Tá? Isso é o último módulo. Outro trabalho que a gente vai fazer, então, sobre o corpo, agora especificamente, a gente vai trabalhar sobre o campo epidérmico, tá? E aí a gente vai abrir os campos emocionais para as pessoas acessarem a alma delas. A pele nada mais é que um teclado, e aí a gente vai acessar e apresentar essas informações e corrigir os problemas do teclado. Este aqui vai ser o trabalho sobre o inconsciente, esse é o trabalho corporal. Então, vocês vão aprender no trabalho corporal, no último módulo, aprender a trabalhar sobre o corpo e sobre a alma. Nos ciclos, você vai aprender a ter consciência e a ter consciência sobre o transgeracional, o karma. A hipnose, ela trabalha no meio, então ela vai trabalhar da parte subconsciente para o consciente. Então, ela é o meio de processamento da informação da emoção para uma percepção. Então, a hipnose, ela trabalha bem no meio desse processo, nessa transformação dessa informação emocional para psíquica. E na parte de ressignificação, então, as mudanças de percepções, as consciências, certo? Que a gente vai trabalhar no consciente. A gente vai trabalhar aqui com a nova medicina germânica. Então, a nova medicina germânica trabalha em cima de percepção, órgão e psiquiatria. Ela trabalha no final do processo. Ok? Aí, aqui, a gente vai trabalhar no consciente para mudança de percepção e mudança da forma como você encara a vida, a mudança da percepção da pessoa, a arte de viver a vida, o guia prático da vida. Certo. E, especificamente falando sobre a parte emocional, a gente vai falar sobre os estudos de Paul Ekman. Paul Ekman, não sei para quem sabe, é um cara é um americano que estuda muito a parte emocional. Esse cara foi o cara que orientou o pessoal do filme Divertidamente. Sabe aquele Divertidamente? O filme? Ele foi o cara, ele é um cientista que estudou isso. E ele classificou as emoções. Curiosidade, hoje a gente tem ao todo 7 emoções. Só 7. Ok? Então é normal nós termos 7 emoções. Nós sentimos essas 7 emoções. Alegria, tristeza, medo, nojo, raiva. Que são os 5 personagens do filme. E você tem mais 2 que eles não colocaram no filme porque ia ser muito difícil caracterizar, que seria a surpresa e a última, o desprezo. Então é normal você sentir a emoção, não o sentimento, emoção de desprezo por alguém. Normal.
Não tem problema, está tudo bem, certo? Falando em questão de e-commerce, né, aí eu passo até um pouco para a Thaís. Como é que a gente fez o curso? Isso foi uma coisa que a gente fez dessa vez, que foi o pedido da Thaís, voltado para as necessidades das pessoas que querem fazer o curso. O meu curso, na verdade, quando eu montei, ele era uma coisa só, certo? Porque, bom, olhando para o esquema agora, vocês conseguem ver que faz sentido, né, o curso ser do jeito que ele é. Eu gosto dessa ideia, eu acho que faz muito sentido. A gente aborda todos os níveis, consciente, subconsciente e inconsciente. E dentro de cada uma dessas estruturas que formam o sistema emocional, a gente vai apresentar uma técnica específica para trabalhar cada uma delas. Mas a gente pode fazer isso separado. Então, na verdade, a Thaís pediu para mim e a gente vai fazer, e a gente fez dessa forma. O curso, na verdade, ele pode ser vendido separadamente, em 4 partes. Quais elas? Primeiro, só a nova medicina germânica. E aí a gente vai trabalhar sobre percepção, órgão e psiquiatria. Ponto. A gente também separou o curso depois em ciclos e astrologia sistêmica, quando a pessoa ela quer entender basicamente o conceito do transgeracional. Então, aí a gente tem dentro do curso da decodificação da inteligência inata 2 subcursos, entendeu? A gente fez um terceiro subcurso que é só para a parte de consciência, que é a arte de viver a vida, o guia prático. E aqui a gente vai ter um outro mini curso. E aí a gente vai ter um quarto curso, que seria toda a parte de tratamento, ressignificação e integração. Que seria, então, toda a parte do trabalho corporal, inconsciente, então, o trabalho epidérmico, mais o trabalho sobre o campo eletromagnético, mais a parte de hipnose, mais a arte de viver a vida. Então, a gente pegou o cursão grande e quebrou em 4 partes. Ok? Então, nova medicina germânica, astrologia sistêmica e ciclos, a arte de viver a vida e o de tratamento geral, que é o arte de viver a vida, o tratamento corporal, que é o trabalho epidérmico, o trabalho sobre o campo eletromagnético e a parte de hipnose. E aí, vocês ficam à vontade para ver o que vocês desejam ou não dentro daquilo que é o leque de possibilidades, daquilo que vocês podem estar atuando, fazendo na prática e no atendimento de vocês. Para um terapeuta, por exemplo, tem terapeutas que gostam de fazer só a parte final. Ah, Adriano, eu já fiz a nova medicina, eu já tenho a parte de astrologia e, sei lá, eu quero fazer só a parte corporal. Thaís, quer falar alguma coisa? Sim, então, o Adriano está falando aqui para vocês, né, das formas diferentes de vocês estarem conosco, né? Tem várias pessoas que gostariam de estar fazendo o curso todo, mas por algum motivo ou outro não é possível, tá? Então, na realidade, ele deixou muito bem explicado, especificado também, de que é possível qualquer pessoa que queira, ou para si, ou para atender, fazer dessa forma, que são os módulos, como ele explicou, a nova medicina germânica, que são os conceitos, né? Então, por exemplo, tu é terapeuta, tu é constelador, tu é hipnólogo, ou seja qual for a linha que tu atua, é possível que tu entre só nessa parte da nova medicina germânica para saber os conceitos da emoção e da doença, ou do que causa, da questão da emoção, da percepção, né? E de como isso funciona. E aí, a partir desse conceito, que é o que ele explicou, né? Como ele falou, a nova medicina germânica atua até aqui. Então, tu vai ter, na verdade, uma outra abordagem, que pode ser qualquer uma que você trabalhe, né? No caso, se quem quiser trabalhar com isso, mas também tu pode simplesmente querer entender como é que as coisas funcionam, tá? Então, a gente, em todas as lives, a gente explicou bem certinho de que, na verdade, não é para terapeuta só, ou não é só para atuar a nível profissional, mas é um curso para a vida, né? Então, a gente se entender, se conhecer, já é um grande passo. Então, esse curso é aberto para todos que queiram. Então, também a astrologia sistêmica, né? Então, por exemplo, a pessoa já tem lá o seu nível de conhecimento ou simplesmente quer trabalhar de uma forma mais assertiva a nível de diagnóstico, prognóstico, enfim, né? O cliente chega lá e tu vai estar atuando dentro do signo e das perguntas básicas, como ele falou, né? E aí tu já vai saber direcionar o cliente, também é possível. Então,
Não quer fazer a primeira parte? Faz só astrologia sistêmica, também é possível, tá? No programa existe tudo isso. Na verdade, no início, né, a gente dividiu os 6 módulos online, onde tudo isso engloba. Então, quem está inscrito, gente, não se preocupa, porque está englobando tudo isso. A gente está falando aqui para as pessoas que, por algum motivo, ou por falta de tempo, ou por falta de grana, quer dizer, dá para fazer, mas é compactadinho, tá? E assim como o Adriano também, na semana passada, a gente chegou, né, a criar esse módulo que vem junto da parte prática, que é essa arte de saber viver, que é a parte das consciências, né, das percepções, que é o resumo praticamente do suprassumo do curso, é esse, tá? A gente está aqui é para mudar a percepção emocional, né? Olhar por outro viés as coisas. Então, de novo, não deu para fazer isso, não deu para fazer aquilo, dá para fazer esse. Então, por isso que a gente compactou, para que as pessoas possam estar dentro das suas condições, né? E esse sim faz parte da parte prática, mas também vai poder ser separado, caso a pessoa não possa vir, ou enfim, pode estar fazendo também, a aula vai ser gravada, tá? E a pessoa também, digamos que, porventura, não ocorra o presencial neste momento, vai ocorrer esse de 2 dias, online também, ou, se ocorrer a parte prática, a pessoa que não puder estar aqui por algum motivo, vai poder fazer esse, porque também a gente vai estar fazendo a gravação, e eu ao vivo, para a pessoa estar participando. Enfim, são 4 formas diferentes de estarem conosco, tá? É só falar comigo depois no horário do intervalo, tá? Do meio-dia a 1h30, tá? Quem quiser estar conosco vai estar, tá? Com certeza. Né? Então, esse é o nosso servir, meu e do Adriano, com certeza. E nós juntos vamos em frente. Então, quem quiser estar conosco, fala comigo depois, porque vai estar conosco, né? Tudo se dá um jeito, tá bem, gente? Então, um recadinho que eu não falei. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, vão ter momentos, né? Levanta a mãozinha que fica aqui embaixo, levantar a mão ali, levanta, que a gente, no momento que o Adriano abrir para as perguntas, a gente vai estar chamando cada um, tá? Okay. Mais alguma coisa que eu esqueci, Adriano? Acho que é isso, Thaís. Obrigado. Eu vou terminar aqui e a gente já abre para perguntas rapidinho. Beleza. Vamos. Bom, e para finalizar, os estudos de Paul Ekman, e aqui eu quero abordar, eu vou explicar para vocês como é que a gente organiza as emoções, quais são os hormônios correspondentes a cada emoção, e qual é o lado positivo e negativo de viver cada emoção. Esse é um compilado de coisas que eu estudei, eu acabei lendo muito livro de neurociência para estudar tudo isso, vi muito artigo, e aí eu juntei um compilado de tudo aquilo que eu consegui levantar. Ainda é uma área muito obscura, assim, porque eles não sabem muito bem como é que funciona. Mas existem muitos estudos já que dão uma boa ideia de como é que funciona a ideia, pelo menos a estruturinha, o esqueletinho já está bem montado, e eu vou passar para vocês tudo aquilo que eu estudei até o presente momento sobre os estudos, não só de Paul Ekman, mas como a emoção ela foi organizada para ficar mais prático, para vocês entenderem o conceito, ok? Bom, gente, as datas do curso são essas, eles vão ser cursos, então, de finais de semana, tá? Todos esses módulos, os módulos online. Então, a gente vai começar, então, das 9h, a gente vai até às 19h, com intervalos de 15 minutos e o horário de almoço. Então, o módulo presencial, a princípio, a gente vai deixar essa data, dependendo de como for a pandemia. A definição é que nesses 4 primeiros finais de semana, a gente consiga abordar toda a nova medicina germânica. Vamos ver como isso vai fluir ou não. Depois, a gente vai ter, então, no dia 24 e 25 de julho, a parte de astrologia sistêmica. Tá? E aí aqui a gente vai fazer, no caso, dia 14 e 15 de agosto, a síntese, o aulão em dúvidas. E aí aqui eu pedi esse final de semana a mais para a Thaís, caso fique alguma pendência de algum dos módulos passados, faltou alguma coisa, e a gente foca aqui, ok? Aí a gente dá essa síntese e a gente pega, sei lá, um dia ou metade de um dia para dar algo que ficou faltando dos módulos passados. E o último módulo, então, a gente vai fazer toda a integração, a ressignificação, a hipnose e o tratamento corporal. Como a gente organizou tudo. Então,
A gente explicou todo o sistema emocional, como ele funciona. A gente explicou como as técnicas funcionam e como o sistema emocional atua e como a técnica vai atuar em cima desse sistema emocional. E agora a gente pega aqui e organiza o curso de uma forma cronológica para vocês, ok? Bom, a gente terminou esse primeiro bloco. A gente vai agora para a parte de decodificação. A gente vai começar a parte do Hammer. A gente vai ir para a nova medicina germânica agora. E agora eu abro, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta sobre o curso, algo que a gente não abordou, se vocês não entenderam alguma coisa do esquema emocional, fiquem à vontade. Vocês podem perguntar o que vocês quiserem. E aí vocês levantam a mãozinha. Gente, aproveitem essa oportunidade agora, tá? Para perguntar. Vou fazendo checks. Se vocês entenderam, foi. Normalmente. Óbvio que se vocês não entenderam, depois em off, vocês podem perguntar. Eu até cheguei a falar para o Adriano. Adriano, você está muito rápido. Ó, ok. É que essa parte eu gosto de mais aspas, rápido, porque é uma coisa que vocês já viram e se não viram, vão ver de novo. É tipo só um esqueminha, entenderam? Agora que a gente vai entrar nas 5 leis, agora eu vou devagar. Porque Sim. Aí o bagulho vai começar a dar nó. Então, eu estou recebendo algumas perguntas aqui no WhatsApp. Okay. Tá? Então, gente, a aula aberta é ao vivo, para quem está aqui agora. A pessoa está me perguntando se a aula vai ficar gravada para quem está inscrito no curso. Tá? Sim. Então, o momento é agora. Querem compartilhar o link com os conhecidos ou quem vocês acham que é pertinente isso que a gente está falando? Compartilhem. A aula é aberta até meio-dia, tá? Depois disso, é só para quem está inscrito. E ainda tem chance de se inscrever no horário de almoço comigo, tá, gente? Que, claro, eu preciso comer, mas eu me coloquei à disposição para estar colocando, para estar inscrevendo as pessoas até hoje, à 1h30, que começa o curso, à 1h30 mesmo, tá? Então, assim, a Liliane Ortiz levantou a mão. Liliane, tu pode liberar o teu microfone, que fica ali embaixo, ali. Já liberei. Pode perguntar, amada. Assim, é uma coisa bem prática, tá? Claro. Eu tenho o teu WhatsApp, Thaís. Eu não sei como, mas eu estou muito interessada no curso. Como que eu faço para saber maiores informações? Agora. Eu vou te passar por WhatsApp agora as informações, mas já falando, tá, gente? O Adriano aqui, né, montou aqui rapidamente para vocês um programa, né, de como vai se dar esses 6 módulos. Na verdade, são 7, né? Desculpa, me corrigir. Ele explicou aqui para vocês os 7 módulos que vai ocorrer da formação, tá? Então, ao total, são 6 módulos online, que é um final de semana por mês. Desculpa, deixa eu me corrigir. Em agosto, ó, é março. Pronto. Tá na tela. Maio, junho, julho, agosto. Agosto, na verdade, são 2 ações. O último módulo online, que é o aulão, a síntese, as dúvidas, o que não deu, porque o Adriano tem muito conhecimento e a galera vai perguntar. Então, o que não deu para vencer daquele módulo vai ficar para o outro. Por isso que a gente criou esse último módulo como um compilado de tudo, assim, né, na verdade. Então, e aí depois, no último final de semana de agosto, a ideia é fazer a aula presencial, que é a parte aonde a magia acontece, né? Eu estou ansiosa para este momento, tá? Mas assim, caso não ocorra, vai ter uma parte online, que é a parte da arte de viver, como ele falou. Isso. E a aula prática aí vai ser alteradas as datas, tá? Só vai ser alteradas as datas conforme as bandeiras e a permissão de cada município, de acordo com o estado, enfim, porque vocês sabem, por causa da pandemia, uma hora pode uma coisa, outra hora não pode nada, mas a gente vai estar fechando para que todo mundo que queira estar conosco presencialmente vai rolar. As informações do curso, o programa, isso que tu está vendo aqui, valores, eu te passo via WhatsApp, amada. Eu só vou te pedir, se tu tens o meu WhatsApp, me manda um oizinho. Oi, Thaís. Não tem? Tá. Não. Então eu vou dizer aqui, para quem quiser maiores informações,
Tu vê, a gente não botou o número do meu telefone aqui, né? Mas tudo bem. Na verdade, para tu ter o link, né? Tu deve ter o meu WhatsApp. Tu deve estar em algum grupo que tu chegou no meu WhatsApp. Mas enfim, vamos lá. 51, tá? 996546615. 51996546615. Me dá um oi no WhatsApp, que eu já passo o programa, forma de pagamento. E de novo, tá, gente? Não se melindrem por causa disso. Quem está afim de participar, a gente vai chegar num denominador comum para que todo mundo que queira estar aqui vai estar aqui. Até porque esse é um curso, gente. Eu posso dizer, há 2 anos já, o Adriano estava me preparando para tudo isso. Eu vou te dizer que desde o início da pandemia ele é um bálsamo na minha vida, né? Que realmente é para a alma esse curso, tá? É para a alma e para o corpo, né? Para a alma e para o corpo. Então, de novo, quem está afim de participar, me chama no WhatsApp, que a gente vai dar um jeito agora nesse horário. Ó, a Liliane já me mandou mensagem, tá? Então é isso. Eu sou Ariana. Sim. Então tá, gente. Gente, perguntem, esse homem é um poço de sabedoria. Não, mas calma, perguntem sobre o que a gente apresentou, ok? Calma. Calma, isso. gente. Eu sei, gente, que ele falou rapidíssimo, né? Para que tivesse esse tempo para vocês perguntarem. Né? O que significa? Eu cheguei a anotar o que significa lá, ó, a questão da proteção, do órgão, da psiquiatria, do sentimento, da emoção, do corpo, né? Quem é que não tem um perrengue para querer desvendar? Isso. A gente vai chegar nisso tudo. Isso é o conteúdo. A gente não chegou nas respostas ainda. Eu só estou mostrando para vocês o que a gente vai abordar. Para quem está aqui e que ainda está indeciso, está em cima do muro, o momento é agora. Tá, gente? Bora lá. A Jaqueline perguntou, por favor, Thaís. Vamos lá. Jaqueline, onde você está? Deixa eu ver. Levantou a mão. Eu não estou vendo todas as pessoas. Vai, já. Manda ver. Oi. Já. Oi. Em primeiro lugar, gratidão, Adriano e Thaís, tá? Eu tenho te ouvido assim, é perfeito. Estou encantada. Sobre astrologia. Ok. Tá? Essa descrição inicial que tu fez da Ariana sou eu. Eu juro de coração que foi o top. Eu criei, tá bom? Eu só segui a ideia. Tu estava pensando em mim. Então, assim, ó, é uma coisa muito profunda. Uma coisa que sempre me interessou bastante. Se eu não puder fazer os outros módulos, este eu vou fazer. Ok. Tá? Então, isso é uma coisa muito profunda, assim. Eu tenho um pouco de conhecimento de várias coisas que tu vai falar, um pouquinho de cada coisa, né? Uhum. Tenho assistido muita coisa da Thaís, a Lise, minha terapeuta, assim. Legal. E isso é uma coisa, assim, muito legal quando tu começa a ver vários conceitos e tu vai conseguindo perpassar vários deles, né? Uhum. E a astrologia, isso aí é muito sério. Eu sei. Muito sério. É o seu passado. Eu tenho uma filha, e a minha filha é uma cópia minha. Eu sei. Significa que vocês ainda não trabalharam aquilo que vocês precisam. E o conflito foi passado adiante. Com certeza. E tá tudo bem. Com amor, ok? Muito amor. Muito. Por você e pela sua filha, ok? Por você. Você fez o seu melhor e tá tudo bem. Gratidão por este momento que vocês estão proporcionando, viu? É um prazer. Eu agradeço pela sua contribuição. De verdade, realmente foi apenas uma ideia, algo que passou na minha mente naquele momento. E se pôde tocar você, se pôde fazer sentido para você, é um prazer servi-la. E, bom, se eu puder te ajudar em mais alguma coisa, dentro disso tudo que a gente for apresentando, eu fico à inteira disposição, ok? Ok, querido. Obrigada. Nada, dispõe. Gente, bom, como ninguém mais levantou a mão por hora, eu gostaria de deixar isso bem claro. Agora no almoço, né, eu vou almoçar,
E eu quero voltar um pouco antes, eu espero almoçar em 30 minutos. Na verdade, eu como muito rápido, porque eu não como muita coisa. Eu vou querer comer mais fruta, essas coisas. E eu quero ficar aqui, sei lá, o almoço é do meio-dia a 1h30. Eu quero, sei lá, chegar aqui meio-dia, meio-dia e 45. Eu vou ficar aqui. E aí, quem quiser, Adriano, posso conversar com você? Gente, eu converso com o maior prazer, tá? Nos meus modos presenciais, eu nem saía para almoçar. Eu gostava de ficar lá. Aí o pessoal vinha conversar comigo, às vezes eu ficava lá sem ninguém. Eu gosto de estar a serviço, eu gosto de servir vocês. O tempo que a gente tem, apesar de ser longo, é curto, de estarmos em aula. E o que eu puder passar para vocês daquilo que é o conhecimento que eu tenho, não é meu. Mais uma vez, insisto, não é meu. Eu sou apenas a pessoa que verbaliza e organiza o conceito. E eu puder passar para vocês, vai ser um prazer, ok? Vocês têm o WhatsApp também, que é o meu WhatsApp pessoal, se vocês quiserem entrar em contato, perguntarem coisas, de verdade, gente, eu respondo com um prazer, porque a gente precisa, ok? Então, eu deixo aqui publicamente aberto para todos que eu estou à inteira disposição. Elaine, por favor. Elaine, pode falar. Você tem que desbloquear o seu microfone, Elaine. Foi. Isso. Meu microfone? Tá Foi, bom? agora foi. Tá. Então tá. Bom dia, gente, tudo bom? Muito bom ver vocês aqui. Então, quero dar o meu depoimento. Eu já fiz o curso da Adriana, sou uma que também coordeno o curso, e eu conheço esse estudo, né? Essa sabedoria, né? Posso dizer assim, trazido por Hammer, que assim é uma preciosidade, né? Então, até hoje eu sou uma grande admiradora, né, do Adriano, do Hammer, né? E agora entrando a Thaís também ajudando a divulgar, né? Mas o que acontece com o conhecimento da nova medicina germânica? Eu sempre digo isso, né? Todo ser humano deveria conhecer isso na escola. Por quê? Porque ali você, com esse conhecimento, né, você aprende a ter mais compaixão pelas pessoas, porque você vai entender que as pessoas trabalham a maior parte do tempo em cima do programa biológico. Uhum. É a base, né, Elaine? E do programa mental, né? Então, a gente sabendo disso, esses programas vão trabalhar a nosso favor e não a máquina que é programada trabalhar somente o que está programado, né? Então, olha, é fundamental para a vida esse conhecimento. Esse conhecimento foi segurado por muito tempo. Todo mundo já sabe por quê, né? Não preciso aqui dizer. Então, é uma grande oportunidade. Quando o Adriano fez este curso, ele fez com as pessoas que estiveram junto com o Hammer. Isso é muito precioso, é um conhecimento de campo para campo, né? Então, para quem não é da área, é fantástico, porque nós já tivemos alunos de várias áreas, e alunos que nem eram terapeutas, que durante o curso consegue como que uma terapia, muitas coisas vão caindo, muitas fichas vão caindo. E vai fazendo muito sentido, né? E o aprendizado é o sentido, não é o conhecimento cognitivo só, é o sentido. Então, quando isso faz sentido, quer dizer o quê? Que não só está no programa, mas tocou com a sua verdadeira, o seu verdadeiro ser, né? Então, é a verdade absoluta, a verdade pura, que tua alma se conecta com isso. Porque a maior parte do tempo, a gente está na sobrevivência, no programa, em cima do programa. E nós não somos só esse programa, mas precisamos conhecer esse programa, porque esse programa nos ajuda, né? Mas somos nós que temos que operar esse programa, entende? E aí, é isso que nós estamos falando.
é disso que o Adriano vai falar com muita propriedade, porque esse menino, ele veio para isso, gente. Ele veio para ajudar a organizar esses conhecimentos e passar para nós. Tá? Então, quem é terapeuta? Eu sou terapeuta também, a Thaís é terapeuta também, o Adriano também. O que esse conhecimento, de que forma nos ajuda? Ele vai dar muito mais precisão em quais ferramentas nós tivermos na mão. Não é Thaís, não é Adriano. Sim. Se eu conheço... É muito bom, eu gosto. Cliente, né? Como o meu cliente pensa através do sintoma, eu sei como vou agir em cima daquilo, né? A nossa profissão é isso. Como vou manejar melhor as nossas ferramentas a partir do momento que eu conheço como o meu cliente está pensando. E para quem é constelador, através de gestos sutis, no movimento sistêmico, no campo, você vai perceber como aquele ser que está representado, qual era a dor daquela pessoa, qual era a percepção daquela pessoa, daquele ser no sistema, resumindo, qual é a percepção no sistema que eu trago ainda dentro de mim, né? Então, para mim, assim, eu achei, né, quando eu conheci o Adriano, mal eu conhecia, quando eu fazia o curso de constelações, eu já sabia que Nova Medicina Germânica seria muito importante. Quando eu vi que o Adriano tinha essa capacidade de passar, porque não é todo mundo que tem essa capacidade de passar conhecimento, e ele veio para isso, né? Então, eu abracei o Adriano e não larguei mais. Verdade. Gente, isso é verdade. Depois que tu conhece o Adriano, tu não consegue mais soltar a criatura. Eu abraço todos vocês. Tem abraço para todo mundo, não tem problema. Eu abraço todos vocês. Né? Então, assim, aqui fica o meu mais sincero, a minha sincera fala, né? Para que vocês possam entender um pouco o que é isso. Mas, de fato, tem que fazer sentido para cada um. E durante o curso, nós tivemos muitas coisas acontecendo dentro das pessoas, a gente sabe disso, né? Eu presenciei 3 cursos dele, ainda vou presenciar muita coisa, e eu tenho certeza que agora será online e será do mesmo jeito, né? A gente sabe que o campo está conectado, a gente sabe que isso tudo vai estar acontecendo, né? Então, eu mais que recomendo, é um prazer estar aqui e falar disso. Obrigado, Elaine, eu agradeço. Por você ter... A Elaine que iniciou tudo isso, tá, gente? Ela que me falou assim, Adriano, eu quero fazer um curso disso. Tá bom. E aí a gente montou o curso. Foi basicamente isso. Exatamente. E estou aqui com ele, né, Adriano? Já desde então. Né? Mas de verdade, gente, o meu nível de atendimento é outro. E isso não tem como, porque te abre um horizonte, né, para você enxergar o outro. E quem não é terapeuta vai enxergar as pessoas, a família que está ao seu redor de um outro jeito, né? Vai entender que programa é que está circulando ali dentro da pessoa. Tá? Então é isso. Obrigada aí, viu? Desculpa a interferência aqui, mas eu tinha que falar isso para vocês. Obrigado, Elaine. Sandra, depois eu converso com você, então. Se você puder, no intervalo, ok? E aí a gente troca uma ideia. Gente, vou continuar aqui, então, para a gente abordar alguns conceitos. Eu quero ir até uma determinada parte dos slides, aí a gente finaliza. Então, a gente vai agora até as 10h30, e a gente depois faz o time para o intervalo de 15 minutos, ok? Bom, vamos lá, então. Agora a gente começa sobre as leis de Hammer. Vamos começar a falar sobre o conteúdo do curso. Bom, as leis de Hammer, basicamente, vai ser divididas da seguinte forma. Então, primeiro, a gente vai quebrar alguns paradigmas presentes na medicina convencional. Então, a gente vai falar sobre corpo e emoção. A gente vai falar sobre a questão de saúde e doença, o fisiológico versus aquilo que é o patológico. A gente vai falar sobre os conceitos que embasam, então, a decodificação da inteligência inata.
sobre fisiologia, anatomia, embriologia, filogênese, epigenética. Também a gente vai falar sobre as características que influenciam a vivência do conflito. Então, qual é a diferença entre eu viver uma percepção e a outra pessoa viver a outra percepção? E aqui a gente vai falar sobre gênero, lateralidade, se você é canhoto ou é destro. Sim, isso faz muita diferença na sua vida. Sobre o seu signo, o seu nascimento, a ordem de nascimento, então sobre a sua posição de nascimento. Então, se você é o primeiro, segundo, terceiro, quarto filho. A gente vai abordar ainda superficialmente o que cada uma dessas coisas significa, ok? Aqui a gente vai falar então depois sobre as 5 leis de Hammer, que são elas. A lei do hiperestresse, que é como um conflito se forma, a ordem da formação de um conflito, até ele gerar uma doença. Tá? A gente vai falar sobre a lei bifásica natural, de como funciona a homeostase do corpo humano, basicamente aqui sobre o sistema simpático e parasimpático. A gente vai falar sobre o sistema ontogênico das doenças, então como cada órgão responde a um estresse, fazendo ou não fazendo mais células ou não, tá? Aqui a gente vai falar também sobre o sistema ontogênico dos micro-organismos, dos micróbios, então qual a interação e a importância de bactérias, vírus, fungos no nosso sistema. Eles não estão lá apenas para nos matar, mas eles têm uma função muito importante na manutenção do nosso corpo. Sim, vamos mudar esses conceitos. E o último, a quinta essência, o intuito de sobrevivência, de ganhar tempo, o mecanismo básico de sobrevivência do corpo humano. Ok? Então, são esses conceitos básicos, mas é isso que a gente vai apresentar. Gente, vocês estão vendo a tela dos slides ou não? A Fernanda acabou de mandar aqui no chat. Tá? Não, eu não estou. Uai. Peraí, então. Não está aparecendo, Adri. Estranho. Então desculpa, gente. Então, agora foi? Agora sim. Tá, ok. Agora está entrando. Obrigado, gente. Valeu pela dica. Então, continuando. Então, a gente vai abordar todos esses conceitos, ok? Então, esse vai ser o esquema dessa aula. Então, vamos lá. Então, basicamente, qual é o esquema da aula? De uma forma mais prática, quebrar os paradigmas. Então, a gente vai quebrar uma base velha, vamos dizer assim, a partir de uma base embasada em ciência, fisiologia, anatomia, embriologia, filogênese e epigenética. A gente vai criar uma nova base e, a partir disso, a gente vai colocar as 5 leis de Hammer. Então, a primeira lei, as características que influenciam na vivência do conflito. Então, como você constrói um conflito emocional. A segunda, e a terceira, e a quarta, e a quinta lei de Hammer. Então, a gente vai começar falando sobre a parte de baixo, que é sobre a fisiologia. A gente vai começar a quebrar os paradigmas primeiro. Então, a importância desse conteúdo. Por que a gente quer abordar tudo isso? O que eu quero trazer de informações para vocês? Primeiro, ter a base para compreender o que é, de fato, esta decodificação da inteligência inata. A orientação geral de quais serão as informações relevantes durante o atendimento. O paciente ele vai te dar muitas informações. E o que é importante, você saber pegar tudo isso. Eu falo assim, um paciente ele fala tudo o que você precisa em 20 minutos. Só que o ponto é, o que dentro de tudo aquilo que ele fala é relevante ou não é. Então, a gente vai aprender a saber selecionar as palavras e tudo aquilo que é importante ser perguntado para ele. O conteúdo para apresentar a técnica ao paciente. Então, você vai falar, eu faço tal técnica, mas ela é embasada em quê? Fisiologia, anatomia, biomecânica. A gente vai apresentar os conceitos básicos. Não é aquilo que eu falo, gente, não é algo místico. Não, esquece. É algo científico e a gente vai sempre embasar em ciência, ok? Então, vamos começar então quebrando aquilo que é velho, vamos dizer assim, aquilo que já não funciona mais, que é a medicina convencional. E aqui, lembra daquele slide? Não coloquem palavras na minha boca. Eu quero deixar isso muito claro aqui para vocês. Não estou querendo dizer que a medicina convencional não funciona para nada, ok? É muito simples. Ela funciona num escopo específico de tratamento. Ok? E qual é essa parte? A medicina convencional alopática, ela é por natureza supressiva, certo? Então, ela inibe o processo. Então, a medicina convencional, ela trabalha nesse sentido.
as outras medicinas, elas vão trabalhar em outros níveis. Vamos explicar isso mais para frente. Bom, um conceito que eu gosto muito de abordar é o conceito de somatização, e o outro que a gente vai abordar é sobre a noção de saúde e doença, e o conceito da medicina sobre o que é fisiológico e o que é patológico. O conceito de somatização basicamente consiste em: você tem uma dor X, e os médicos fazem todos os exames em você e não descobrem nada. E ele vai falar que isso se chama estresse. Mas o ponto é, o que é estresse? O estresse pode vir de várias percepções e os médicos não sabem. E aí quando você pergunta, esse estresse é o quê? Medo, desvalorização, uma perda, raiva, carência, agressão, uma luta pelo seu espaço? Porque tudo isso pode gerar um estresse. E aí quando você vê que o estresse pode gerar não só uma dor de cabeça, mas uma dor em vários órgãos, uma dor no ombro, uma dor no estômago, uma dor no joelho, e você pergunta para o médico, e aí, qual é a correlação disso? Eles realmente não sabem. Eles não sabem justamente pelo fato de que eles não foram ensinados. Então, dar essas consciências é importante. E é isso que a nova medicina faz. Através de um órgão específico, a gente encontra a percepção, o específico do estresse. Não só uma palavra, mas se é um medo, se é uma desvalorização, se é uma perda, se é uma carência, se é uma raiva. E a partir disso, a gente consegue focar e encontrar a causa que gerou esse determinado estresse, esta percepção, este sentimento. Como eu tinha falado anteriormente, qual é a linha de ação da medicina convencional? E ela é de supressão. Então, por exemplo, se você tem pressão alta, você vai tomar um antihipertensivo. Se você tem febre, você vai tomar um antitérmico. Se você tem uma inflamação, um anti-inflamatório. E aí, se você tem um problema de infecção, você vai tomar um antibiótico. E aí, vou frisar mais uma vez, não coloquem palavras na minha boca. Não quero dizer que a medicina ela é ruim, apenas que ela atua num escopo diferente. Por exemplo, e aí eu falo, você tem bilhões e bilhões de anos de evolução. O seu corpo ele se autocura. E aí o que a medicina convencional diz para você? Que o que o seu corpo faz está errado, então a gente tem que suprimir ele. Por isso, esta inflamação do seu joelho é ruim, então vamos tomar um anti-inflamatório. Perfeito, é isso que ele está falando. E aí eu me questiono, será que bilhões e bilhões de anos de evolução a gente chegou à conclusão de que está errado? E aí eu falo, o seu corpo ele pode te matar? Sim, um câncer, uma doença autoimune. Perfeito. Uma febre de mais de 40 graus. Isso pode te matar. Mas o ponto é, o grande questionamento que eu faço é, por que o seu corpo está fazendo isso? E quando você entende a causa, talvez seja interessante você tratar essa causa antes. Para isso não ir se acumulando. E aí gerar um problema. Dentro daquilo que é o estudo da medicina anti-homotóxica, ele fala que a doença nada mais é do que um processo de limpeza. E dentro da terapia anti-homotóxica, ele tem o que a gente chama de tabela de evolução da doença. E a doença ela vai evoluindo. E aí ele fala que doenças simples, elas devem ser tratadas estimulando o corpo. Exemplo, homeopatia. Só que quando o corpo ele não é bem tratado e ele vai evoluindo na doença, em últimos níveis, dentro da tabela de evolução da doença, você tem duas coisas. Doenças autoimunes e cânceres, que são basicamente quando o seu organismo ele se desregula. E aí sim, você precisa vir com medicamentos supressivos para inibir o processo, porque você está se autodestruindo. Um exemplo prático que eu dou para os meus pacientes, isso é muito importante. Um exemplo, você tem um bebezinho de, sei lá, 1 ano, 1 ano e meio, 2. E ele está com febre porque ele está crescendo o dentinho dele. E eu falo, essa febre ela não é importante? Não faz parte da fisiologia, não da patologia da doença, mas sim do processo natural de crescer o dentinho. E aí você vai e dá um anti-inflamatório e você inibe todo o processo da inflamação. Será que isso foi bom? E o exemplo que eu dou para os meus pacientes é muito simples. Fala assim, imagina que tem uma barata na sua cozinha. Aí você tem duas opções de matar essa barata. Você pode matar ela com chinelo, certo? Você vai lá, pimba, matou a barata, resolvido o problema. Ou você pode matar a barata com uma bazuca. Bom, você vai matar a barata? Você vai matar a barata, mas você vai explodir a sua cozinha inteira junto, ok? Esse é o ponto. É dessa forma que eu vejo. O que eu acredito que os remédios alopáticos eles só devem ser utilizados em última instância. Quando todos os outros anteriores eles não deram certo. E é por isso que todo remédio alopático ele tem efeito colateral, porque você vai matar aquilo que você está querendo, mas você vai explodir o resto também. E olha que interessante. Ou os outros remédios de outras linhas anti-homotóxicos
fitoterápicos, anti-homotóxicos, antroposóficos, que são remédios mais diluídos, eles têm nenhum ou pouquíssimo efeito colateral. Por quê? Eles estimulam o sistema. Então, aqui quero deixar bem claro, não estou dizendo que a medicina alopática convencional é ruim. Ela só está sendo utilizada em todas as fases. Isso não é uma boa ideia. Isso inibe o nosso sistema a ele funcionar de forma fisiológica. Ok? Continuando. Bom, e aí a partir disso, a medicina ela é baseada em dois conceitos, o fisiológico e o patológico. E aqui a gente fala que tudo que é fisiológico é natural do corpo humano. Exemplo, cicatrização, a digestão, tudo aquilo que o nosso corpo faz naturalmente. E o que é o patológico? É tudo que é o não natural. Então, ao corpo humano, trata-se daquilo que se transforma numa doença, em infecções, tumores. E aqui eu gosto de abordar um assunto que é muito importante, gente. Ficar doente é algo natural. E aí a gente não fala de fisiológico e patológico, mas a gente vai abordar o conceito de biológico. É normal ficar doente. E aí o ponto, antes de você querer arrancar aquela doença, seja qual for ela, talvez a primeira boa, grande pergunta que você deva fazer é: por que eu estou doente? O que esta doença quer dizer para mim? A gente só quer arrancar aquilo da gente, mas a gente não quer olhar para aquilo. A gente não quer entender aquilo com profundidade. E aqui, especificamente nesse curso, nós vamos abordar as causas emocionais das doenças, ok? Tem causas físicas? Sim. Tem causas energéticas? Sim. Tem causas ambientais? Sim. Aqui nós estamos abordando especificamente o componente emocional. E aí eu posso falar para vocês, toda doença, nem que seja 1%, ela é emocional. Mas ela pode ser 1% emocional e 99% físico. E aí vocês me perguntam, Adriano, se eu pegar um paciente, então, que ele tem uma dor de origem física, se eu tratar o emocional, ele vai melhorar? Eu falo para você, 1%. Quase nada. Por quê? Porque o componente dele não é emocional. Ponto. Entende? E aqui eu gosto de deixar isso muito claro, gente. A gente não vende milagre. A gente vende um trabalho e uma visão específica voltada para as questões emocionais. E ponto. Se o problema dele for físico, você vai ter que tratar a parte física. E não tem o que fazer. Você tem uma desregulação do sistema vagal dele. Se o sistema nervoso dele não funciona bem, você pode trabalhar o emocional quanto for. Fisicamente ele não vai ficar bem. Ok? Então, mais uma vez, o curso é focado especificamente para as questões emocionais. Certo? Resumindo, então, resumo dos paradigmas. O corpo e a emoção estão intimamente ligados. Então, a doença nada mais é do que um mecanismo do seu corpo avisar para você que algo não está bom. Seja físico, ambiental, energético, emocional. Através dos nossos sintomas, dos sintomas do paciente, podemos então encontrar todos os conflitos emocionais de base. Perfeito. E aí é importante você, a partir disso, saber fazer a pergunta certa para você entender quais sintomas ele apresenta. E aí sim, através desses sintomas, você compreender que existe uma percepção emocional por trás de cada órgão. E aí a gente fala, fisiológico e patológico. Não é uma guerra, não é um versus o outro. Mas sim, tudo é biológico, tudo é natural. Então, é natural ficar doente. Como um aviso, como eu já falei, a doença ela serve como um aviso. Perante a definição da medicina anti-homotóxica, a doença é um mecanismo de limpeza. E para mim, a última função da doença, matar a pessoa. E aí eu falo, gente, é natural morrer, ok? Ok, certo? Pode ser estranho, lembra? São quebras de paradigmas e é natural morrer. Como, quando e onde são outros 500. Mas que é natural morrer, é natural morrer. É apenas uma questão de tempo. Legal. Então, quebramos esses paradigmas, entendemos a importância da doença e agora nós podemos olhar para a doença de uma forma diferente. Não só para a doença, mas a forma como nós aprendemos a tratar a doença e nos relacionar com a doença. Não como necessariamente algo que você tem a arrancar de você, mas algo que você tem que aceitar, acolher e compreender o que ela quer te dizer. E, dependendo de como você fizer tudo isso,
acredito eu, se você fizer isso da forma correta, e se o componente maior for uma questão emocional, você não tem mais a doença. Porque ela não tem mais a função. Entende? Vamos falar agora sobre as noções básicas sobre o que é fisiologia, anatomia, embriologia, filogênese e epigenética. Aqui a gente vai definir o significado de cada uma dessas palavras. Tá bom? Bom, vamos começar então sobre a fisiologia e a anatomia. O que é a fisiologia? A fisiologia é o estudo das funções e do funcionamento normal dos seres vivos, dos processos físico-químicos que ocorrem nas células, tecidos, órgãos e sistemas dos seres vivos. Bom, resumindo, o que eu quero te dizer para vocês. Gente, é como o sistema funciona. A fisiologia é o mecanismo de funcionamento do nosso corpo. Dentro deles podem ser do organismo específico, da célula, ou do órgão, ou do sistema como um todo. Então, é todo o processo de funcionamento, ok? E o que é a anatomia? É o estudo da organização estrutural, é a forma como as coisas são feitas, ok? É o formatinho do órgão, dos sistemas, órgãos e tecidos que os constituem. A aparência, a posição das várias partes, as substâncias de que são efeitos e a sua localização, a sua relação com outras partes do corpo. Então, a gente fala aqui que a anatomia... só um segundo, gente. Que a anatomia, ela é a base para fomentar, ela é a base para a fisiologia. Então, por exemplo, o fígado, ele tem um formato, ele tem uma estrutura, ele tem uma cor. Porque aquela anatomia, aquela forma, é para ele ter uma boa execução da sua função. Então, eu gosto de dizer isso. A anatomia, ela está em função da fisiologia. A sua coluna, ela tem aquela forma, aquela anatomia para corresponder à sua função, à sua fisiologia, ok? Então, resumindo, a anatomia é função, a fisiologia é a função, a anatomia é a forma, e a anatomia, a forma, é a da base para um bom funcionamento, ok? É isso que eu quero que vocês entendam. Por que esses dois conceitos são importantes? Porque a partir deles você vai entender a percepção do órgão. Então, quando a gente fala no músculo, e a gente pode passar aqui o músculo, essa é a fisiologia do músculo, que é a ativação de várias fibras que vão fazer uma contração muscular. E por isso ele tem esta anatomia, essa posição das fibras, para ela exercer uma função de contração, onde você vai unir as duas partes. E aí a gente fala que o músculo serve para fazer movimento. E aí movimento é física. Física existe, então, energia cinética, que é o movimento, e a energia potencial, que é o potencial que o músculo tem de exercer uma força, mas ele não exerce. E é por isso que a percepção de todo o problema muscular é uma impotência, onde eu não consigo realizar o movimento que eu gostaria. Eu não tenho potência, eu não tenho força, ok? E é por isso que a fisiologia e a anatomia são tão importantes para a gente entender a base emocional. Por isso que não é achismo por achismo, é a fisiologia e a anatomia como base de função, para a gente compreender a origem emocional da doença. E um outro exemplo muito bom, o intestino grosso, por exemplo, onde ele tem várias microvelocidades e ele tem esse formato para quê? Para ele poder ter distância, para ele poder absorver todas as coisas, os alimentos. No caso do intestino grosso, ele vai absorver basicamente água, daquilo que é o bolo fecal já. E ele tem este formato e essas ondulações para aumentar a área de contato, para absorver ao máximo. E aí você observa a anatomia, a forma, somado à fisiologia, para você ter um melhor desempenho. Então, esses são os conceitos que são importantes e são a base da fisiologia e da anatomia, que vão ser a base para a gente criar os conceitos da nova medicina germânica. Bom, o que é a embriologia, então? A embriologia é o ramo da biologia e da medicina que estuda o desenvolvimento dos seres vivos. Desde a fecundação, do óvulo até o estágio final, então. Então, é todo o estudo do desenvolvimento.
E a gente fala que é embriologia, então você tem todo o desenvolvimento do óvulo, até ele estar totalmente pronto, aí você tem a fecundação, e da fecundação você começa a ter as divisões celulares e a formação de diferentes tecidos, ok? E aí você vai dividindo e vai separando. Por exemplo, nós somos inicialmente um ser diblástico, onde a gente tem um epiblasto e um hipoblasto. E aí, desse tecido, você vai formar depois um terceiro tecido embrionário, que é o mesoderma. E aí, gente, importante aqui, todos os tecidos do seu corpo, seja o seu cabelo, o seu cérebro, os seus ossos, os seus músculos, suas vísceras, seu pulmão, seu fígado, seu rim, todos eles são formados a partir de apenas 3 folhetos embrionários. Ou é ectoderma, ou é mesoderma, ou é endoderma. Ok? Isso é o estudo da embriologia. A gente vai ver que toda a base da fisiologia da nova medicina germânica é baseada nisso. Por isso que os folhetos, a gente falou, a gente vai ver todos os tecidos de origem endoderma. Depois a gente vai ver todos os tecidos de origem mesodérmica. E depois a gente vai ver todos os tecidos de origem ectodérmicas. Entenderam? E aí, o que é importante a gente entender desse aspecto é que cada tecido originário de um folheto diferente, eles vão ter um padrão de funcionamento diferente. Então, o ectoderma funciona de um jeito, o endoderma funciona de outro jeito, e o mesoderma, ele fica meio a meio. Ele fica metade funcionando como endoderma e a outra metade funcionando como ectoderma. Ok? E é por isso que eu quero que vocês entendam. Adriano, o que é importante eu entender da embriologia, então? Que existe uma forma do tecido ser feito, mas que todos os tecidos do nosso corpo são formados a partir de 3 folhetos embrionários. E toda a nova medicina germânica vai ser baseada nesses 3 folhetos embrionários. Endoderma, mesoderma, ectoderma. Ok? Já vamos adiantar, talvez seja mais tranquilo para vocês. O endoderma é tudo aquilo que é vital. Então, a gente vai falar de todo o sistema reprodutor e tudo aquilo que é vital para a nossa sobrevivência. Basicamente, o nosso sistema digestivo e o nosso pulmão. Okay? Tudo aquilo que nos mantém vivo. Basicamente, comer e se reproduzir. Tudo aquilo que vem do mesoderma, a gente vai falar que é tudo que é movimento. Então, a gente fala aqui que o grande tecido aqui é o músculo e os ossos. E tudo aquilo que é o ectoderma é a pele e o sistema nervoso. Ok? E aí a gente vai abordar isso depois, mais para frente, falando de cada um dos tecidos. Um exemplo bom, então, para a gente ter ideia de como é que a gente vai fazer a linha de raciocínio para entender a nova medicina germânica, usando conceitos que a gente viu de embriologia, anatomia e fisiologia. Então, um exemplo. O mesoderma novo, ele é responsável, então, para a formação do tecido muscular, que ele vai ter esta fisiologia, certo? Então, o tecido muscular ele é dividido dessa forma para ele ter uma contração, para ele juntar as partes e fechar e fazer uma contração muscular. Então, o músculo é de origem mesoderma novo. E aí, você tem a anatomia. Por exemplo, esses músculos aqui são os músculos do manguito rotador, que são os músculos do braço. E eles servem basicamente para estabilizar o ombro, mas para fazer movimentos de rotação interna e rotação externa. Adriano, que movimento é esse? E a resposta é para você bater ou para você se proteger. Resumindo, voltando todo o conceito agora. A percepção, o funcionamento geral do músculo é uma percepção de impotência. Então, uma pessoa que tem uma dor no ombro, dependendo do movimento que ela faz, emocionalmente falando, apenas neste caso, ele pode representar um sentimento de impotência, de se proteger de algo, ok? Uma agressão, por exemplo, ou de agredir alguém, no sentido, na ideia de se posicionar a alguém que está te agredindo. E você ter a agressão como um mecanismo de proteção. Então, vocês podem falar assim, Adriano, então uma dor no meu ombro pode significar, então, uma percepção de impotência onde eu não consigo me proteger ou eu não consigo agredir alguém? E a resposta é sim. Através da fisiologia, da embriologia e da anatomia, nós podemos compreender as questões emocionais que embasam a doença. E é por isso que é tão importante compreendermos essas bases. Não fiquem preocupados quando a gente for ver no curso, antes de eu abordar o tecido muscular, eu vou falar da embriologia, da fisiologia, da anatomia, tranquilamente, ok? Aqui é só uma ideia para vocês entenderem a definição e das palavras, tá?
Muito bom. Para finalizar aqui, a gente vai abordar mais 2 conceitos, a filogênese. E a filogênese estuda a evolução da espécie segundo a doutrina do transformismo. Basicamente, é este caminho. Então, aqui você vai vendo desde um peixe, uma salamandra, uma tartaruga, uma galinha, um porco, um peixe, até um ser humano. Então, é isso a teoria de Charles Darwin, a teoria da evolução. Nós fomos evoluindo como espécie, ok? Isso é a filogênese. E o que é importante, que nós temos a memória de todos esses seres dentro da gente. Quando eu falei de transgeracional, gente, não é só dos nossos antepassados, pessoas, tá bom? Nossos avós, bisavós. Não. A gente tem as memórias dos nossos peixinhos, das nossas salamandras, das nossas tartarugas, das nossas galinhas dentro de nós. Isso foi passado de geração em geração. E isto é a ontogênese humana. E aquilo que eu falo, pô, Adriano, então significa que eu tenho a memória de um peixe dentro de mim? E a resposta é sim. E o exemplo que eu te dou é isso daqui, ó. No 16º dia aqui, ó, na 10ª semana, aqui, ó, 37 dias, você vê a pontinha e você vê um rabinho. Significa que sim, gente, nessa vida você já foi um peixinho. E você tem a memória disso. A parte mais interessante de todo esse processo, em 56 dias você já tem todo o corpo humano formado. Então, eu vou explicar para vocês de uma forma mais simples. A ontogênese, então, é o estudo da origem do desenvolvimento do organismo, desde o embrião, do óvulo fecundado, até atingir a sua forma plena. Então, desde o óvulo fecundado lá, isso que a gente viu essa foto, é a ontogênese. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Então, quando você funde o óvulo com o espermatozoide, você tem um zigoto, que é uma célula única só, certo? E aí depois ela vai se proliferando e ela forma um ser diblástico, com um ectoblasto e um endoblasto. Dito isso, a partir da 4ª semana, você tem, então, esse formato, inclusive com rabinho, você tem um rabinho bonitinho. E na 5ª semana, você tem esse formato, e depois disso, você é um ser humano completamente formado. Isso é uma das coisas que mais me impressiona, eu só acredito porque nós estamos aqui. E eu falo, gente, nesta vida, sim, você, Aline, Angélica, Carlinda, Clóris, Daniele, Eliane, todos vocês, nesta vida, vocês já foram como uma bactéria. Uma única célula. Sim, vocês todos, nessa vida, vocês já foram como uma anêmona, onde ela tem um sistema ectodérmico, uma pele, um sistema nervoso primitivo e um endoderma, um sistema de alimentação e de reprodução. Sim, você já foi uma anêmona nesta vida. Nesta vida, você já foi um peixinho. E você já teve rabo, inclusive. E nesta vida você já foi um porquinho. Em 64 dias você passa cerca de 3,5 bilhões de anos de evolução. E tudo isso está gravado em você. Maravilhoso, né? Thaís, manda. Gente, 10h32, horário do nosso intervalinho, para o nosso cafezinho, para o nosso banheiro, para a nossa frutinha, tá? Eu vou estar respondendo quem quiser, eu já estou respondendo uma galera, mas quem quiser falar comigo agora na hora do intervalo, tirar as dúvidas, né? Lembrando, tá? Módulos online, todos juntos, tá? Quer fazer só astrologia sistêmica? Só astrologia sistêmica. Quer fazer o módulo Arte de Viver, né? Que é a parte inicial da prática, também pode ser feito, ou tem um pessoal querendo, né, esperar para ver se vai rolar o módulo prático ou não. Gente, independente de rolar ou não agora em agosto, os nossos esforços são todos para agosto. Só não vai rolar se rolar a questão da bandeira preta, vermelha ou não puder, tá? Mas vai ser alterado, não vai ser perdido, ninguém vai, né, perder esse momento. Então, só vai ser alterada a data conforme os decretos do município, que vai ser em Gramado ou Canela. Tô vendo aqui, fazendo a negociação com os locais aqui, né, gurias do Nutrir, mas se Deus quiser vai ser num lugar lindo, no meio da natureza. Tá, gente? Bora tomar nosso café e 10h48 a gente volta, tá? Fechado. Gente, se vocês quiserem, eu vou comer por aqui mesmo, eu tô aqui, tá? Se vocês quiserem. Eu posso falar uma coisa com você? Fique à vontade. Se vocês quiserem também mandar alguma coisa aqui, vocês me avisam, tá bom? Ok, combinado.
Bom café para vocês.